Olá, povo de Deus. Primeiramente eu quero pedir desculpa porque tá chovendo aqui, então tá um pouco de barulho, mas com a graça de Deus nós vamos. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa leitura no capítulo 2. Hoje a gente vai ler sobre a formação do homem, como que Deus criou o homem, como que Deus criou a mulher, formou a mulher, né? Como que isso tudo sucedeu? Vamos lá? Vamos orar antes da gente começar? Para Deus iluminar, dar aquela sabedoria, um entendimento, só Ele sabe dar? Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa leitura, ilumina o nosso entendimento, abra a nossa mente, o nosso coração, para que a gente, meu Deus, possa entender da Tua palavra, ó Pai, que o Senhor use a nossa boca, a nossa mente, para ler a Tua verdade, que é pura e agradável, ó Pai, ao nosso coração. Vamos começar. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus fizera chover sobre a terra, como está chovendo agora. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo, o vapor da terra. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. O primeiro se chamava Pison. É o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro desta terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro é Rio Tigre. É o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. Que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto o varão foi tomado. Do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Então, observa-se aqui nessa leitura. Aqui é a gênese da criação da terra e dos céus. Gênesis quer dizer o nascimento de tudo, como que tudo foi criado. Deus fala aqui que não havia planta na terra, que não havia chovido na terra. Então, o vapor que subia da terra, que regava a terra. Nisso,
Como que Deus me fez? Fez o homem primeiramente do pó da terra, claro. Aqui, o homem não tinha dado nome a nenhum ser. Nem ele tinha um nome ainda. Ele se chamava Adão. Depois que a gente vai ver que ele vai se chamar Adão. E nem a mulher. Olha, trovejando. E nem a mulher. Aí Deus falou assim, eu vou criar um jardim para colocar esse homem, porque eu não tenho onde colocar. Então Deus foi lá, fez um jardim, colocou um rio para regar esse jardim. Mas Deus deu uma ordem para esse homem. De toda árvore que eu plantei aqui, você pode desfrutar de tudo, menos de uma que você não pode, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por incrível que pareça, o homem não cumpriu essa ordem. Né, que vai ver mais à frente a queda do homem. E nisso, o homem estava muito só. Deus falou assim, aí Deus falou assim, eu vou fazer uma companheira para você. Foi lá, pegou a costela do homem, fez a mulher. Aí sim, aqui eu entendo que aqui nasceu um casamento, porque ele fala assim, o homem deixará. Aqui eu entendo que nasceu um casamento, porque ele fala, o homem deixará o seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher. Aqui é um casamento, aqui é o nascimento do casamento. Aqui no versículo 23 e 24. E sabe o que é mais incrível? Além de Deus fazer todas as coisas e dar para este homem, para o homem que ele tinha criado, Deus ainda falou assim, eu vou fazer mais. Você pode escolher o nome que quiser para toda a criação que eu fiz. Deus dá autoridade para o homem, para ele dar o nome que bem entendesse, para tudo que ele quisesse ali que ele tinha criado. Como que Deus é maravilhoso, né? Mas o homem, né, não se conteve. Mais à frente, que eu não vou falar agora, que a gente vai ler no próximo, né? E falhou. E outra observação, que os dois estavam nus. E eles não tinham consciência que eles estavam ali sem roupa, sem nada. Olha como que a pureza ela não deixa a gente enxergar aquela coisa obscenas, o mal. Eles eram puros, não tinham consciência do mal, eles não sabiam o que era o mal. Olha que maravilha. Olha, se fosse assim, hoje a gente precisa vestir, cobrir o corpo, por causa de quê? Por causa do pecado. Então, que o Senhor nos ajude a sermos puros de coração, a não enxergar, a não ver o mal em todas as coisas. Que o Senhor nos dê um coração purificado, livre de todo mal. E que nós tenhamos a consciência que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para ter uma vida eterna em Cristo. Aqui é o começo ainda da nossa leitura, como tudo se fez. A gente vai chegar na parte do arrependimento, a necessidade de arrepender. Que Deus nos dê um coração purificado em Cristo. E que você tenha a paz que excede todo entendimento. Vamos parar por aqui hoje. Obrigada por assistir esse vídeo até o fim comigo, a ler comigo, a degustar a palavra de Deus comigo. Que ela seja o nosso alimento, seja o nosso café da manhã, seja o nosso almoço, o café da tarde. Que a gente medite na lei do Senhor de dia e de noite. Assim diz o Salmos 1. Deus te abençoe poderosamente.